uma ótima noite para você que está acompanhando o Raio X. Estamos ao vivo pela RBC FM 90,1, pelo canal da TV Brasil Central no YouTube e também pela TBC, de todos os lugares que você nos acompanha. Uma ótima noite de terça-feira. Hoje nós vamos falar de muitos assuntos, muitos destaques e o principal deles, o novo ensino médio. 2022 traz uma grade curricular um pouco adaptada a esse novo momento e nós vamos entender tudo isso com ele, que é presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Flávio Roberto de Castro. Já está aqui conosco e eu cumprimento com uma boa noite, professor Flávio, bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui. Espero que eu possa tirar todas as dúvidas aí dos seus espectadores. Com muita certeza, compondo esse time de pessoas que têm muito conhecimento de causa e atuação para falarem da educação. Também conosco Osvani Gondim, que participa à distância pelo VMix. Ela é superintendente de ensino médio da educação da SEDUC. Seja muito bem-vindo, Osvani. Obrigado pela presença. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esclarecimentos acerca dessa pauta que é tão importante. Com muita certeza. Terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, o Raio X está no ar. Uma ótima noite para você que está sintonizado. De todas as informações que nós temos para poder dividir aqui, nós temos também que falar que o MEC publicou um cronograma de mudanças em relação ao Diário Oficial da União para, a partir do dia 14 de julho, deve funcionar aí no ano de 2022 esse novo ensino médio. Deixa eu entender melhor com o nosso presidente do Conselho Estadual de Educação. Professor Flávio, exatamente o que é novo no ensino médio e existe a exclusão de alguma matéria ou tudo se mantém só adaptado? Nós temos aí um processo que começou lá atrás em 2017 com a chamada Lei da Reforma do Ensino Médio. A partir desse momento, então, houve uma construção de uma nova base nacional curricular comum e cada um dos estados fez adaptação ao seu documento curricular. Então, você tem uma base nacional curricular comum, que ela é geral para o país, mas você tem diferenças que acontecem nos cantos do Brasil inteiro. Então, quando você vai trabalhar, como exemplo, o Cerrado, a geografia no estado de Goiás, ela tem uma particularidade que é o Cerrado. No Rio Grande do Sul tem outra particularidade, e assim sucessivamente. Então, cada estado, através da articulação das secretarias de educação, construíram, então, um novo documento curricular. E a partir agora de janeiro, então, nós teremos então a obrigatoriedade da implantação desse novo ensino médio para as turmas que iniciam agora. Perfeito. Então, aquelas que já estavam no ensino médio não entram em janeiro? Não, assim, elas vão continuar o fluxo normal delas, né? Perfeito. Os alunos que finalizam agora o primeiro ano do ensino médio em 2021 vão continuar o seu ritmo normal em 2022 e 2023. A mudança ela acontece efetivamente a partir de janeiro de 2022. É claro que em alguns estados, até mesmo em Goiás, já foram feitas experiências porque a legislação já estava aprovada e estavam construindo os documentos. Mas a obrigatoriedade e a vinculação com algo que é muito importante, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, sim, ela acontece a partir de agora, a partir do ano letivo de 2022. Eu, inclusive, fico me perguntando aqui, quanto tempo de discussão a respeito do tema foi necessário para que houvesse essa alteração? E a pandemia teve alguma coisa a ver ou, na verdade, era uma decisão tomada muito antes da pandemia desse período, professor? Não, a lei ela é de 2017, da reforma do ensino médio, que ela fez algumas alterações. E aí nós estávamos num intenso processo de construção desses documentos que eu disse. Foi no governo Temer, então, que isso aconteceu? Na gestão, se não me engano, do ministro Mendonça. Acho perfeito. Que foi a aprovação dessa lei, né? A Osvani até pode me corrigir aí melhor. Mas a pandemia ela atrapalhou um pouco por conta dos trabalhos, então, até que todo mundo se organizasse para trabalhar de forma remota e tal, tudo. Então, a expectativa era que essa implementação já acontecesse em 2020, que não foi possível. Houve um trabalho intenso em 2019, mas em 2020, por conta dessa acomodação. Então, assim, o que a gente entende é que toda mudança, ela gera um certo desconforto ou uma certa apreensão por parte da comunidade. O que eu posso dizer do que eu conheço dos documentos e a minha expectativa é que a intenção principal é que traga um ensino médio mais atrativo e que consiga resolver um grande problema que nós temos, que é a evasão escolar. Nós temos ainda muito problema de evasão, professor? Sim, principalmente do final do ensino fundamental, né, o 9º ano, para a entrada do ensino médio. Quando o aluno está naquela idade de 14, 15 anos, então ele fica naquela expectativa. Não vê muito atrativo no ensino médio, principalmente aqueles que fazem parte
da camada da população que tem necessidade para o mercado de trabalho. E às vezes, então, deixam de estudar para ajudar a família a complementar a renda. Então, é necessário que se dê uma expectativa maior e que isso se realize, de que ao terminar o ensino médio, o aluno já tenha uma condição de ocupar o mercado de trabalho, mesmo que ele vá para o ensino superior. Esse é um grande atrativo que a gente precisa viabilizá-lo. Perfeito, inclusive tornar mais funcional, né? Já que o objetivo é transformar o aluno em uma pessoa formada, né, no curso superior, apta a desenvolver um tipo de serviço aí no mercado de trabalho, precisamos de alguma forma mantê-lo estimulado e talvez direcionando melhor, esse estímulo fique ainda melhor, né, professor? Deixa eu perguntar para o Osvani Gundim, que como superintendente do ensino médio da SEDUC, qual é a grande dificuldade, por que esses alunos estão evadindo da escola? Osvani, será que existe algum problema, né, do tempo que as escolas estão exercendo sobre a vida desse aluno, ou não tem nada a ver com o tempo, já que eles podem, se quiserem, exercer uma função, então ali aos 15 anos ele pode se tornar um menor aprendiz e ao mesmo tempo estudar, e no caso desses que permanecem, qual que seria o efeito na vida deles, que vão entrar no ensino médio, já iriam entrar, e será que vai haver mais velocidade no processo? Vão parar de patinar na escolha do curso? Então, como mesmo disse o professor Flávio, essa evasão ela é registrada em um percentual maior nesse período de transição do ensino fundamental para o ensino médio. Então, todos os nossos estudantes, né, nesse sentido, nós podemos considerar aí questões de vários níveis, como, por exemplo, socioeconômica. Muitos estudantes vão para o mercado de trabalho antes mesmo de cursar o ensino médio. Em outros casos, nós sabemos que o currículo utilizado até hoje não atende às expectativas desses jovens, e com o novo ensino médio, onde há a possibilidade do estudante aprofundar os seus conhecimentos na área do seu interesse, nós acreditamos que esse ensino se tornará mais significativo, ou seja, dialogará com as suas expectativas, perspectivas de futuro, e com isso, sim, nós poderemos contar com um ensino médio onde haja maior aprendizagem e menor evasão. Eu vou falar de algo que acabou de acontecer então, Osvani e também professor Flávio, sobre o último domingo, né? Dia 21 de novembro de 2021. Nós tivemos aí o primeiro dia de prova do Enem, e no primeiro dia com redação, né? E agora, no próximo domingo, teremos o segundo dia de prova com a área das exatas. A prova do Enem, ela trouxe essa aplicação de áreas de conhecimento. E eu acho muito acertado, já que muitas pessoas tinham dificuldade de serem especialistas em todas as áreas. Mas quando você traz uma questão multidisciplinar, você mostra a combinação dos conhecimentos e como cada um deles vai contribuir. Então não é que um advogado não tenha que saber matemática, mas minimamente, como cidadão e como pessoa, ele precisa saber. Veja bem, um advogado no banco, como é que ele contrata um financiamento sem nem entender de juros, né? Minimamente. Então, o ensino médio ele está tendo essa proposta mais parecida com o Enem? É isso mesmo, professor Flávio? Bom, ele contempla uma parte disso, né, que são as áreas do conhecimento, na formação geral básica. Né? Também. E em outra parte, que nós chamamos dos itinerários formativos, aí ele vai dar oportunidade de escolha para os alunos para aprofundamento. O que nós temos hoje é só a formação geral básica. Estou falando do ensino médio antigo. Muito bem. Dividido nas áreas do conhecimento e há muito aprofundamento. Então, dentro da linha de raciocínio que você estabeleceu, e eu sou favorável a ela, é necessário que a gente tenha um domínio da língua portuguesa, né? Saber se comunicar bem, então, ler bem, interpretar, se comunicar. Uma carta. A redação, né? Sim. Isso é importantíssimo. E também um domínio da lógica. E o que traz o domínio da lógica é a matemática. O dia a dia nosso, em todos os momentos, nós somos instados a tratar de lógica. Seja no supermercado, seja no banco, no posto de gasolina. Então, quer dizer, você não precisa ser um especialista em resolução de equações, claro, ou, né, outros problemas mais complexos. Então, a ideia central é essa, então, que você traga uma formação geral básica. Que ela está dividida, até o Osvani pode até explicar melhor, em 60% dessa carga horária, que daria em torno de 1.800 horas durante os 3 anos. E as outras 1.200 horas, né, que a gente faz uma proporção que daria 40%, o aluno, então, terá a oportunidade de fazer a escolha pelos itinerários formativos.
que são 4 itinerários que a gente já conhece bem, que são essas áreas do conhecimento que você citou, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza, matemática e linguagens, e o 5º itinerário, que é a formação técnica profissional. E esse aqui é o mais interessante, e nem todas as escolas tinham isso à disposição. A gente vê que existe, por parte da Secretaria de Educação, um trabalho voltado com o técnico profissional, e mais o Sistema S, que é mais presente também, e os institutos federais também, que atuam um pouco. Essa é a preocupação, então, de dar um norte, né, uma visão para que o aluno, então, entenda, olha, eu vou ter uma formação geral básica, mas eu vou ter a opção também de escolher um itinerário formativo. E algo que eu falo da Osvani muito, porque a gente conversa muito, né, então tem essa intimidade, que é o projeto de vida. Existe dentro desses componentes curriculares um componente curricular importantíssimo, que é o projeto de vida. Ele vai tratar sobre as questões que são mais afetas aos alunos dentro dessa entrada dele no ensino médio. Vai fazer um diálogo para que ele entenda qual o caminho que ele pode seguir. Além do projeto de vida, também a gente pode trabalhar com as disciplinas que a gente chama de componentes curriculares, as eletivas. Então, se há necessidade de você trabalhar com uma questão relacionada com a psicologia ou com a robótica... Então, se isso é mais relevante na área que você pretende se desenvolver. E aí a escola vai ter um papel muito importante, porque ela vai ter que dialogar com a comunidade escolar e sentir o que é necessário. Sim. Né? E então, essas ansiedades, você disse bem, por exemplo, nós tivemos agora um número de participantes no Enem em torno de 3 milhões e pouco. Nós já tivemos 6 milhões e meio, né? É claro que foi reduzido um pouco, porque tinham muitos treineiros. Mas é claro que a própria pandemia, ela afastou um pouco os alunos, né? Tirou esse costume, né, professor? Essa tradição então, que nós tínhamos. Nós acreditamos, esperamos que em 2022 a gente consiga voltar com mais força, né? Com os alunos na presença no ensino médio e também com acesso ao Exame Nacional do Ensino Médio, para também uma possível entrada no ensino superior. Perfeito. Eu até quero perguntar a Osvani, como é que a gente faz a leitura dessa nova geração de jovens? Já que se nós voltássemos 2 gerações atrás, nós veríamos um sistema completamente diferente do que atua hoje, né, nas escolas. Inclusive muito mais rígido, né? Eu posso até dizer aqui que no Largo de São Francisco, essa escola que é referência em direito, no passado obrigava, né, tinha na sua grade curricular para os advogados cálculo 1, 2 e 3. Agora imagina só você, um advogado estudando cálculo, né? Uma coisa impensada nos dias de hoje, mas já foi parte no passado. E aí eu quero fazer essa pergunta, o aluno de hoje, ele tem uma certa dificuldade de se organizar quanto ao futuro no trabalho, a vocação, essa instrução, né, daquilo que ele pretende fazer, ou nós estamos, na verdade, adaptando o ensino médio para que ele seja mais assertivo, independendo dessa geração? Veja bem, nós trabalharemos com a formação geral básica, onde nós traremos todos os conhecimentos essenciais de todas as áreas do conhecimento. E nas trilhas de aprofundamento, o estudante terá condições de escolher, de acordo com as suas habilidades e seus projetos de vida, suas propostas de futuro, digamos assim, em qual delas ele quer se aprofundar. Então, esse é um ponto que nós consideramos muito relevante. O outro é exatamente esse direcionamento que o componente curricular projeto de vida proporciona ao estudante, no sentido de mostrar a ele quais são as possibilidades que estão diante deles na sociedade contemporânea, quais os caminhos a serem percorridos para se chegar onde ele deseja, construir, traçar metas junto a esse estudante, e, é claro, caminhar junto a ele no sentido de oferecer condições para que eles possam alcançar os seus objetivos. Então, nesse sentido, a Secretaria de Estado da Educação, ela trabalha muito com ações voltadas ao protagonismo juvenil, onde esse estudante compreende-se que ele é, né, um autor da sua própria história, onde ele faz parte, onde ele se sente responsável pela sua construção de conhecimentos e, principalmente, por estabelecer um projeto de vida e trilhar os caminhos ali necessários para se alcançar esse objetivo. Superintendente Osvani, presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Flávio, eu quero até fazer um adendo aqui. Se nós dermos opção ao aluno de estudar o que ele quer completamente, que não é o que vai acontecer,
eu consigo imaginar a quantidade de alunos que dizem eu não preciso de matemática, outros podem dizer eu não preciso de português, e aí gera-se o transtorno e o caos, né? Então, veja bem esse aluno que diz assim, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Eu já ouvi muitas vezes isso, mas é exatamente por isso que existe o professor, o tutor, que vai dar o caminho das pedras para que o aluno tenha esse incentivo. Eu sei que vai contra a vontade de alguns alunos muitas vezes estudar, mas é preciso um incentivo para que ele não pare e, como tem acontecido, a evasão escolar é uma falta de incentivo talvez da família, talvez da própria ideia que o aluno recebeu de alguém, que é melhor que ele pare os estudos para fazer outra coisa, seja trabalhar ou qualquer outra coisa. Nesse caso, o aluno que vai ingressar no primeiro ano que vem, ele no início já tem a opção de escolher uma eletiva ou ele demora para fazer a escolha dessas matérias? Foi importantíssima a sua observação. Veja bem, a Osvani ela colocou muito bem isso. Dentro da formação geral básica não vai sair nenhum componente curricular. Todos os componentes curriculares permanecem, só que com a carga horária limitada a 1.800 horas, 60%. Esses outros 40% vai caber à escola agora, no ano de 2022, né, que é a primeira experiência, fazer um trabalho com os alunos, verificar qual que é a necessidade da comunidade e saber qual é o componente curricular que ela vai escolher para itinerário. Então, esse componente ele pode ser, não existe uma regra, pode ser a escolha da escola. É a escolha da escola, é o itinerário. Então, por exemplo, hoje mesmo cedo, estava conversando com o Osvani sobre isso. Então é muito cedo para o aluno, quando ele chega no primeiro ano, já de cara ele fazer uma escolha do itinerário. Então, o que a gente planeja em trabalhar? Primeiro, com um projeto de vida, para dar uma luz para o aluno sobre o que é o ensino médio, mesmo por mais que ele seja informado no 9º ano, e reforçar o que é mais importante para o caminhar dele, que seria linguagens e matemática. Depois que ele caminhou, pode ser no segundo semestre, pode ser no segundo ano, aí ele já vai estar mais maduro, vai ter mais conhecimentos, e aí ele pode escolher um itinerário, por exemplo, de ciências da natureza, e aprofundar num componente curricular que seja física, seja química, seja biologia, ou ele quer em ciências humanas e sociais aplicadas, em geografia, história, filosofia, sociologia, né? Ou em qualquer outro, ou em artes, né? Em língua estrangeira. Então, o grande desafio nosso vai ser esse. Primeiro, organizar as redes de ensino para acolher esse aluno. O projeto de vida, como o Osvani disse, ele vai ser muito importante, porque ele vai fazer essa ligação entre a entrada do aluno no ensino médio e a escolha dos projetos que a escola vai oferecer enquanto itinerários. Uma coisa que eu queria deixar claro, o aluno não vai ter a opção de falar assim, eu não vou estudar esse conteúdo dentro da formação geral básica. Eu já ouvi, aí eu aproveito a audiência do seu programa, de que nenhum componente curricular foi retirado. Muito se falou, não vai ter filosofia, não vai ter sociologia. Não, todos os componentes curriculares, eles permanecem. Como você disse, colocou o ponto aqui, porque as pessoas pensam, nosso novo ensino médio. Não. O novo ensino médio permite acrescentar algo, mas a grade curricular continua. Você tem a formação geral básica, e aí vai ser o desafio de o que é o principal dentro de todos esses componentes curriculares. Eu preciso aprofundar em química com todas as 102 reações da química orgânica que elas existem? Não. Então, para qualquer cidadão, ele precisa ter um conhecimento básico de química para a sua vida, ou de biologia, ou de matemática, ou de física, e aí sucessivamente. É claro que não pode ser tão simplista como eu estou dizendo, mas estou dizendo que, né, ele vai ter noções e, claro, um ou outro componente curricular, é claro que você tem uma especificidade. E, além disso, aí, passando por esses componentes curriculares, ele vai ter opção, então, nos itinerários formativos, nas trilhas, nas eletivas, de fazer um aprofundamento. Fica muito claro. E aí eu pergunto a Osvani a dúvida dos alunos, né? Talvez quem nos acompanha são os pais, mas o aluno sendo reprovado, a nota não chegou nas eletivas, nessas que foram escolhidas. Existe algum prejuízo? E outra coisa, previsão de mudarmos a maneira como o Enem acontece? Estou ouvindo muitas propostas aí de pessoas dizendo assim, nós queríamos que o Enem acontecesse em 3 anos. Finalizou o primeiro ano, você faz uma prova, finaliza-se o segundo ano do ensino médio, outra prova, e a última prova no 3º ano, fazendo-se a média de todas elas. São tantas pessoas querendo mudanças, mas eu acho que, por enquanto, só do novo ensino médio já seria bom, né, Osvani? Então, o estudante ele não terá prejuízos com relação às eletivas, até porque as eletivas, assim como o projeto de vida, ele não reprova, né?
Nós não temos como reprovar o aluno com relação aos seus sonhos, quando eu falo do projeto de vida, e as eletivas também não. Então, e com relação ao Enem, há discussões acerca de mudanças, mas são discussões que giram em torno de todo um cenário nacional, não somente a nível do nosso estado. Nós temos participado dos grupos de discussões e, inclusive, temos agora para essa quinta-feira uma reunião que nós participaremos para ouvir, né, acerca do que está sendo pensado para o novo Enem. E, é claro, nós temos o nosso entendimento do que seria o melhor para o estudante, mas até o momento, no máximo, nós podemos dar contribuições no sentido de sugerir, nos posicionar, mas essa não é uma discussão que cabe a nós definirmos, né? Trata-se de uma decisão muito mais ampla. E, na verdade, a definição final é do INEP. Colocado, eu vou chamar uma matéria aqui que fala bem, explica bem para esses alunos o que é essencial. A gente está vivendo um momento, por exemplo, de Black Friday, é o mês de novembro, e o Procon está indo atrás de casos de endividamento. Vamos entender melhor como está acontecendo na matéria. Então, a Black Friday, que é esperada por muitos consumidores, todo mundo aguarda esse momento de um super desconto, né? Mas tem que ficar atento para não cair em nenhum golpe, ser enganado, e principalmente alguns lojistas, né, oferecem um falso desconto chamado o dobro, né, da metade do dobro, ou então a Black Fraud. A Maíra Oliveira esteve pessoalmente conferindo a operação do Procon e a gente descobre agora na matéria dela. Nesta loja que fica no centro da capital, fiscais do Procon Goiânia encontraram durante a visita vários erros na preparação para a Black Friday. Um dos problemas mais graves encontrados foi que o mesmo produto da mesma marca estava com 3 valores diferentes em cada lugar da loja. O órgão segue fiscalizando estabelecimentos comerciais para identificar se os locais estão dando descontos de verdade nesta Black Friday. Os nossos servidores estão indo nos locais, verificando qual o preço está, verificando se existe disponível claramente para os consumidores esse preço. E no dia da Black Friday, o Procon estará de plantão, fiscalizando para ver se realmente houve desconto ou se foi uma propaganda enganosa. Até o momento, o Procon Goiânia já autuou mais de 20 estabelecimentos comerciais que não estavam colocando o preço de desconto nos produtos. Para ser Black Friday, é necessário que todo produto tenha o preço anterior à promoção e o preço promocional, que é o preço atual do dia da Black Friday. Essas denúncias podem ser feitas no Procon da Avenida Tocantins, podem ser feitas através do site Procon, Prefeitura de Goiânia, do aplicativo Prefeitura 24 Horas e do e-mail procongoiania@goiania.gov.br. Nesta época de promoção, o consumidor deve ficar atento para não ser enganado, já que muitos estabelecimentos usam de má fé e não oferecem uma promoção verdadeira. De acordo com o Procon Goiânia, muitas lojas não estão dando descontos e sim aumentando o preço dos produtos alguns dias antes da data, para que o consumidor acredite que está comprando com descontos. O Gustavo Alves, defensor público, dá dicas para quem for aproveitar as promoções desta Black Friday. A primeira dica mais importante é sempre fazer pesquisa de preços, né? Antes de comprar qualquer produto, ver se de fato existe a promoção que ele acredita que a loja está apresentando para ele. Perfeito, muito bem colocado pela Maíra, parabéns a todos os envolvidos, importantíssimo. Quanto mais rigor nas promoções falsas, melhor para o comércio, já que o comércio precisa de confiança. Sem confiança não tem venda, hein? E os alunos que estudam matemática, eles não são pegos de surpresa. Dá muito bem para você fazer essa prospecção. E como o próprio professor Flávio disse aqui, a lógica, né? A matemática é uma ciência que usa a lógica. Tem nada mais lógico do que você perceber que está sendo enganado. Eu quero agradecer a participação da Osvani Gondim, superintendente de ensino médio da SEDUC, esteve conosco até aqui pelo VMix. E Osvani, eu queria me despedir de você perguntando, você acredita que
a adaptação a esse novo ensino médio, ela vai ser positiva ou vai levar um tempo até que a gente possa se acostumar com a maneira como essa proposta vai trazer aí o dia a dia na escola? Acredito que será positiva, sim. A rede tem um potencial muito forte para trabalhar com projetos inovadores, embora é claro que quanto mais nós formos desenvolvendo as ações pertinentes a essa proposta, nós vamos percebendo também necessidades e possibilidades de alteração, de avançar, de fortalecer, enfim, o que mais está fixo para nós aqui é o nosso compromisso em trabalhar com muita responsabilidade, embasado nos princípios legais, sempre com o objetivo de fazer aquilo que é o melhor para o estudante, garantindo assim o fortalecimento da sua aprendizagem, a continuidade nos estudos e o preparo também para o ingresso no mundo do trabalho. Muita certeza. Osvani, parabéns por todo o trabalho. Esperamos no ano que vem repetirmos essa conversa e termos aí sempre notícias boas e positivas a respeito do novo ensino médio. Para você uma boa noite e até uma próxima oportunidade, Osvani. Sempre à disposição. Obrigada. Boa noite. Obrigado pela participação. E aqui no Raio X conosco o presidente do Conselho Estadual de Educação. Eu aproveito, professor Flávio, até para perguntar, ao longo de toda a sua atuação, qual que é o grande gargalo da educação? Países que conseguiram fazer a educação virar, geralmente usam quais tipos de estratégias para fazerem os alunos se interessarem e, principalmente, a roda ser completa? O aluno que inicia o processo e entra no mercado de trabalho e, por ter se perpetuado por causa do estudo, coloca o seu filho no futuro também para fazer o mesmo processo. Eu acho que uma grande situação que nós vamos resolver ainda é porque nós fizemos uma lógica invertida nesses últimos 20, 30 anos, né? Houve uma expansão muito grande do ensino superior. Então, há uma oferta de vagas muito grande, seja na educação pública e principalmente na educação privada. Mas nós temos ainda em muitos municípios que não atendem a demanda, nem a demanda espontânea. Não estou dizendo aqueles alunos que têm a necessidade de estarem na escola de 0 a 6 anos. Então, nós falhamos muito na base. Então, hoje, você vê um esforço ainda por parte, né, em regime de cooperação, porque a educação infantil é da atribuição do município e a partir do ensino fundamental, então, é que entra o Estado. Então você tem... É necessário ter essa ligação entre estados e municípios, né? Então, eu acredito que isso poderia nos ajudar. Então, nós tivemos uma política muito forte de acesso ao ensino superior, que eu não a condeno, né? Há 25 anos atrás, a gente tinha uma universidade que ela tinha muitas restrições para a entrada. Tanto é que você tinha os processos seletivos, né, os vestibulares, Sim, com muita concorrência. Hoje a gente verifica que há um acesso mais fácil, mesmo sendo na educação privada. E a gente já inverteu um pouco a lógica, né, dessa situação. A educação há 30 anos, 35 anos atrás, eu posso dizer, do que meu pai dizia, dos nossos pais que eles diziam, ele falava assim, a escola pública era muito boa, porque a escola pública, ela aprovava todo mundo e tal. Mas a escola pública era para poucos. Nós avançamos nessa condição. Hoje a escola pública é praticamente para todos. Com exceção do ensino fundamental, da primeira fase, educação infantil, desculpe, que ela não consegue atender a todas as famílias que têm filhos de 0, 2, 3 anos, que às vezes a mãe precisa trabalhar e precisa deixar na creche ou no CMEI, você vê que a oferta de vagas depois, a partir de 6 anos, você não tem notícia de falta de vagas. Inclusive, esse termo escola era para poucos antigamente, no sentido de que não atendia essa gama de ensino que hoje em dia abraça tudo. Isso. Poucas pessoas tinham acesso à escola. Sim. Então, se você, naquela época, tinha uma escola com um número menor de alunos, você também tinha uma qualidade de ensino que ela sobressaía mais. Uhum. A escola ela precisa ser definida, a educação, em 3 critérios. Você tem que dar acesso a todos. Então, nós não conseguimos vencer essa questão do acesso. A todas as pessoas tiverem necessidade disso, a partir da educação infantil tem que ter acesso. Depois você tem que garantir a permanência, que nós estávamos tratando aqui da evasão. A gente não consegue garantir a permanência ainda, principalmente naquela mudança do ensino fundamental para o ensino médio. E garantir o êxito. Então, acesso, permanência e êxito.
Se a gente tem falha, seja no acesso ou na permanência, com certeza você não vai ter êxito pleno. E aí a gente gera o problema que Isso. a pessoa não conseguir continuar em qualquer Por tipo uma, de coisa. por uma série de fatores. Então, aí a gente precisa também trabalhar com a questão, um grande desafio agora do novo ensino médio vai ser a formação de professores. Se eu estou propondo um novo ensino médio em que você tenha, quando eu falo eu, o governo, as escolas, né, que procure dar uma visão para o aluno de projeto de vida, de protagonismo, de escolha de trilhas e de itinerários, eu preciso combinar também com os professores. Sim. E aí o ensino superior, as licenciaturas, precisam formar também esse profissional que esteja habilitado a entender essa demanda que os alunos têm. É uma fala antiga que eu vou dizer aqui, mas nós temos uma escola do século XIX, muita gente já falou isso, mas acho que é importante você dizer, nós temos que acabar com isso. Uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Olha só, essa mistura aqui que não vai dar, hein? Então, tem um filme que ele é muito impactante, estou tentando lembrar o nome aqui, mas ele me chamou muito a atenção. Eu já disse isso aqui uma vez, mas gosto de repetir. Se a gente voltasse no tempo em 100 anos e nos levássemos a qualquer capital do mundo, então nós estamos em 2021 e nós voltássemos a 1921, por exemplo. Imagina o impacto de uma pessoa que está no ano de 2021 e voltasse a 1921. Ela ia observar as avenidas, os prédios públicos, totalmente diferente. Sim. Mas se você tirar uma foto de uma escola de 1921, a estrutura física dela se assemelha muito com a escola de 2021. Que loucura. Não é? 100 anos. Porque ela tem a mesma estrutura arquitetônica. São salas, mudou o quadro que era verde, que a gente falava da lousa, para o quadro branco que hoje você tem, mas você tem a mesma disposição de carteiras e tal. Isso para nós, então, mostra que nesse aspecto a escola não evoluiu tanto. Então você tem uma série de situações em que elas demonstram, então, que há necessidade do acompanhamento. Por isso é que a gente luta tanto para que faça um ensino médio mais agradável. Por quê? Porque até o 9º ano você consegue levar o aluno assim, as famílias, eu estou levando o aluno tal. Com 15, 16 anos, é mais difícil você manter o adolescente no ensino médio, porque ele já tem uma possibilidade de dizer, eu vou para o mercado de trabalho. Propostas começam a assediar esse aluno, Isso, né? entende? Então, até o 9º ano, 13, 14 anos, fica como se fosse obrigação. Ali está aquela divisa em que ele vê no mundo oportunidades diferentes do que ele está vendo na escola. Inclusive, o menor aprendiz é uma grande saída para esses alunos que pensam em parar de estudar para trabalhar. Então, às vezes ele diz, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, por isso eu não vou estudar mais. Mas existe uma opção, né? Você pode continuar trabalhando e estudando, mas tudo tem que ser, claro, com esse equilíbrio. Não é o ideal, mas pelo menos nós temos uma oportunidade. A pergunta que eu faço, professor Flávio, até para entender como que a sua atuação tem sido importante nesses dias, e nós sabemos que são muitas coisas a serem resolvidas, porque ano que vem a mudança vem de uma vez, né? Nós estamos retornando de um período de só aula online. Não tivemos, assim, quase nada de aula presencial durante a pandemia. Inclusive, ensaiamos um retorno, logo uma segunda onda paralisou novamente as atividades. Como é que a gente sofre esse impacto dessa desaceleração? Os alunos desaprenderam a frequentar a sala de aula outra vez. E como que nós vamos enxergar no novo ensino médio essa possibilidade? Existe alguém que vai continuar no ensino remoto ou todos estarão de maneira presencial? Olha, de primeira mão, você está me fazendo uma pergunta aqui que eu tenho refletido muito a respeito disso. Eu acho que é hora até de eu me posicionar, pelo menos enquanto pessoa, né? Eu sou totalmente contra o ensino remoto a partir do ano que vem. Perfeito. Se depender da minha atuação, é claro que eu presido um colegiado, então isso tem que ser discutido. E é claro também que a gente não depende só de nós dependemos também das condições sanitárias. Se as condições sanitárias permitirem as aulas do jeito que elas estão acontecendo, nós precisamos urgentemente, em todas as fases de ensino, voltar com 100%. A sua visão do presencial é que ele é essencial. Para a educação básica, é essencial. O que veio do ensino remoto, então das videoaulas e tal, tudo, isso pode acrescentar. Vai ser um plus. Eu vou usar para uma reunião, eu vou usar para um aprofundamento, mas assim, a educação básica, ela é essencialmente presencial. E aqueles alunos que tiverem alguma situação de ligação com a Covid ou alguma comorbidade, vamos tratá-los de forma separada.
Nós não tínhamos, antes da pandemia, situações de pessoas que, por um momento ou outro, por uma situação ou outra, tinham alguma enfermidade e não poderiam ir à escola? Com certeza, inclusive a mais famosa entre o ensino fundamental, que é a catapora, né? Deu catapora, a primeira coisa que a criança fazia era ficar isolada em casa até a virose passar, né? E a escola não tinha que oferecer circunstâncias, situações para que o aluno, né, continuasse com o seu processo de ensino-aprendizagem. Sim. Então, com todo respeito, assim, foi um tema que desgastou para muitos, né? Alguns fizeram uma defesa, outros fizeram a outra, mas assim, se a situação tiver dessa forma, com as liberações que nós temos hoje, eu não vejo necessidade das aulas remotas. E, nem das aulas híbridas. Ah, perfeito. É isso que eu ia perguntar, porque alguns estão de maneira híbrida. Ele está presencial em alguns, mas em outros é online. Não vejo. E a gente precisa vencer essa parte. Como? Tratando, né, enfrentando essa situação, mantendo as condições de segurança de saúde, porque há muita acomodação, principalmente por parte do aluno, ou às vezes da família. Por isso que eu disse que eu vou arrumar uma confusão no que eu estou dizendo, mas porque gente se escondendo. Ah, o dia que tem prova eu não quero ir à aula. Sim. Ou, hoje eu estou cansado, não, hoje eu vou assistir de forma remota. Educação e disciplina, o local onde a gente trabalha melhor, todos esses conceitos, é a escola. Aí disse tudo. Inclusive a palavra disciplina é difícil você jogar para o pai ou para a própria criança e adolescente jovem essa responsabilidade. Vamos falar, por exemplo, de um lugar que já tinha ensino remoto antes da pandemia, a universidade. Nós tínhamos algumas matérias e alguns cursos que eram ministrados de maneira remota, né? Inclusive com um desprestígio muito grande, porque as pessoas não davam crédito a curso superior que era feito de maneira remota. Mas enfim, essa pessoa, ela cursava e ela tinha o dever de se virar para tirar nota. O problema era dela. Então, como adulto, talvez seja mais fácil você tomar a decisão. Mas mesmo os adultos, eles tinham dificuldade. Então, você pode conversar com todo mundo que fez universidade, que fez matéria remota. É difícil. Você não tem um tutor para te ensinar, falar, rapaz, eu não estou entendendo. O conhecimento ainda não ficou claro para mim. E no caso de crianças e adolescentes, é mais improvável ainda que esses consigam fazer boa absorção do conteúdo à distância, né, professor? Eu queria deixar claro que, naquele primeiro momento da pandemia, a nossa luta no Conselho foi para manter o sistema educativo vivo. Então, nós só tínhamos uma saída, aprovar o regime remoto. Sim. Senão nós íamos parar. Nós não íamos ter nada. Então, olha só, em 2020 nós encerramos o ano letivo. Ah, mas não foi com a total qualidade, mas nós encerramos. Sim. Então, houve o processo de ensino-aprendizagem, ele aconteceu. Para alguns foi mais difícil que outros, claro, eu não vou dizer que não foi. E em 2021 nós tivemos essas oscilações que você disse, mas agora nós estamos praticamente terminando com a grande maioria das escolas, de forma, seja presencial ou parte presencial, mas estamos. Nós temos que avançar para 2022. Eu espero que esses índices não aumentem de contaminação, né? Mas que é necessário na educação básica se trabalhe 100% presencial. Perfeito, muito bem colocado. Então, eu vou só chamar mais uma matéria aqui para a gente entender aqui sobre a questão da vacinação. E aí eu quero pedir uma opinião do nosso presidente do Conselho Estadual de Educação, já que a vacina entrou também nas escolas. Tivemos aí, né, a vacinação dos professores adiantada até para que o ensino não fosse prejudicado. E estamos, nesse momento, vacinando com terceira dose. Então, quem conta pra gente os detalhes é Camila Teixeira, porque poucos jovens estão procurando, nesse momento, os postos de vacinação para receberem esse reforço. E as autoridades sanitárias estão alertando da importância da terceira dose. Então, o prazo é de 5 meses após a aplicação da segunda dose, e se você já teve a segunda dose aplicada há esse tempo, você deve procurar um posto de vacinação. Camila, conta pra gente como. Até agora, 400 doses foram aplicadas na capital desde o dia 17 de novembro, quando o cronograma de vacinação de reforço para adultos acima de 18 anos foi instituído, segundo a diretora de Vigilância Epidemiológica, Grécia Pessoni. De hoje até quarta-feira, o calendário está aberto para pessoas de 20 a 39 anos tomarem a dose de reforço. Essa terceira dose para as pessoas da população em geral, que foi liberado recentemente, né? A gente já fez cerca aí de 400 doses. A procura ainda está baixa, né? A gente tem um cronograma de aplicação aí até a próxima quinta-feira, mas o que a gente tem feito por dia, assim, a procura ainda está muito pouca, varia entre 150 a 200 doses.
Policial Federal Joel veio até o posto para tomar a dose de reforço. Ele tem 51 anos e tomou a Coronavac na primeira fase de vacinação. É super importante, é a vacinação que está deixando nosso país começar a andar novamente, né, sem todos os problemas da Covid. Para a dose extra, a vacina utilizada de forma preferencial é a da Pfizer, que já vem sendo utilizada pela Secretaria de Saúde de Goiânia na campanha de vacinação de reforço contra a Covid-19. E na falta dela pode ser aplicada a vacina da AstraZeneca, mas preferencialmente é da Pfizer. E é a vacina que nós estamos aplicando aí desde o início. A dose de reforço contra a Covid-19 está sendo aplicada em 61 salas de vacina e na opção drive-thru no shopping Passeio das Águas. O Moacil compareceu ao centro de vacinação no Pedro Ludovico e saiu de lá com o reforço da vacina. É muito importante, né? Porque a gente não tem garantia nenhuma. A vacina é o único remédio que tem, né? Pode ter algum remédio que dá algum paliativo, mas realmente a vacina é que faz diferença. Tá certo, ali o número 400 vacinas, é um número baixo para esses jovens, né, que estão procurando a terceira dose. Então, se você já tem mais de 5 meses, já se vacinou com a segunda dose e ainda não procurou um posto de vacinação, pode procurar e garantir uma imunidade ainda mais alta. Professor Flávio, nós falávamos aqui sobre a questão da vacinação. Os professores se vacinaram, né, de maneira adiantada aí entre os grupos prioritários para que houvesse pelo menos uma harmonia no retorno da educação, que é tão essencial. E o último grupo, evidente, dos adolescentes e das crianças, né, que estão garantindo essa imunidade nesse período e nesse momento. A pergunta que eu faço é, no ano de 2022, nós ainda vamos ter algum tipo de protocolo? Óbvio que alguns não se perderão jamais, mas se houver, vai existir a necessidade, por exemplo, que o aluno apresente o seu cartão de vacinação, alguma conversa nesse sentido, ou ainda nada esperar? Quanto à relação à Covid, o cartão de vacinação, não. E agora eu acho engraçado assim, existe um monitoramento, principalmente na educação infantil, quanto ao cartão de vacinação, quanto àquelas doenças, né, que são recorrentes, o sarampo, poliomielite, né? E agora com a Covid houve toda essa situação. Se a gente for começar a discutir isso aqui, né, é porque a vacina é nova e tal, eu sou favoravelmente a favor da vacina. Quanto à questão do passaporte de vacinação ou a essa exigência, é claro que aí acho que compete mais uma legislação federal, eu acredito, né? Não sei nem se os estados e municípios têm essa... Aí eu não sou da área de direito, então não sei se isso seria constitucional ou não. Eu sou a favor da vacinação, eu acredito que nós vamos ter que manter ainda esses protocolos, né, de proteção por algum tempo ainda, até que a gente tenha aí uma solução melhor enquanto aos índices, e acredito também muito na vacinação. Nós tivemos a antecipação e ela foi muito boa para os professores. Os professores agora já podem tomar a terceira dose, porque já estão, acho que, praticamente nesse período aí de quase dos 5 meses que eles já tomaram. Se não estão bem perto. Então, para o ano que vem, já vão estar todos com a terceira dose. E aí é um trabalho que a gente tem que fazer também de conscientização, né? Para que os alunos também, e já há permissão dos acima de 12 anos, e há estudos até para aqueles, né, os menores, né? Eu acho que tudo isso, o tempo tem mostrado para a gente que a pandemia, né, esses índices vieram diminuindo e que a vacina nos ajudou muito. E ela é essencial, né, como um componente para que a gente tenha êxito na educação básica. Com muita certeza. Alguns protocolos como álcool em gel, o distanciamento mínimo em algumas situações, isso vai se manter até no ano de 2022. A sanitização, o uso de máscara, né, dentro da sala de aula, isso aí eu acredito que vai estar mantendo. É claro que aí a gente respeita desde o início, né, assim, o posicionamento do órgão de saúde. Então, nós participamos das discussões enquanto alguém que pode contribuir quanto à realidade educacional. Agora, quem tem a expertise, né, em relação à questão da pandemia, é claro que, e eu acredito, são nas autoridades de saúde, e aí a gente participa das discussões questionando. Nós passamos um processo em que havia uma preocupação com algumas coisas e alguns mitos vieram caindo. E nós evoluímos muito. Sim. Posso dizer para você que na minha escola, quando nós voltamos à aula pela primeira vez, eu estava muito ansioso, porque era a primeira experimentação. Então, eu tinha estudado,
tratando o protocolo foi muito rígido. E depois, com a ajuda da família, a gente foi criando, então, uma situação dentro da escola. Como eu disse para trás, a escola é um ambiente em que você trabalha com muita facilidade a questão de normas, regimentos e disciplina. Eu digo que a escola, às vezes, é o primeiro lugar que o aluno recebe um não. Você tem que aguardar, agora é sua vez, você espera e tal, tudo. Então, ele tem que se submeter, né? A um regramento. E isso, então, traz uma certa facilidade de controle dessa situação. Com muita certeza, eu quero agradecer pela gentileza da presença do presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Flávio Roberto de Castro, e dizer que nós estamos aqui prontos para divulgar quando iniciarmos esse novo ensino médio e ficamos muito felizes por todo o trabalho. Parabéns ao Conselho Estadual de Educação e nós esperamos aí boas notícias, sempre à disposição aqui, professor. Nosso muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. Espero sempre que voltar aqui puder, né, trazer boas notícias, com bons resultados, né, e do trabalho de todo o sistema educativo do Estado de Goiás. Eu já vou, inclusive, fazer uma proposta, professor Flávio, que no próximo nós vamos trazer essa discussão do online e do presencial, porque eu tô achando que tem muita gente interessada em manter o online e nós precisamos colocar o argumento na mesa para que algo seja decidido, né? Tô pronto. Obrigado, professor Flávio. E aqui no Raio X, a gente segue para falar de leilões no Detran. Você tem alguma coisa lá no pátio do Detran? Então, sebo nas canelas, porque vai acontecer um leilão, é a Operação Limpeza de Pátios. Quem conta pra gente é Camila Teixeira. Este é o último leilão do ano a ser realizado pelo Detran Goiás. 12 mil veículos devem ser vendidos. Em 2021, outros 2 leilões foram feitos para limpar os pátios do Departamento Estadual de Trânsito em todo o estado. Com a medida, o Detran arrecadou quase 13 milhões de reais para pagar as despesas com os veículos apreendidos. O leilão vai ser realizado entre os dias 8 e 10 de dezembro. Quem tem um carro apreendido tem até um dia anterior ao leilão para pagar os débitos para não ter o carro ou a moto vendidos. Os veículos que vão a leilão são aqueles que estão apreendidos há mais de 60 dias. Antes de enviar um veículo para leilão, o Detran notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que tenha a oportunidade de reaver o bem. A operação Limpeza de Pátios, que começou em maio, já removeu mais de 15 mil veículos que estavam esquecidos pelos proprietários em pátios do estado. O edital do próximo leilão já está disponível no site do Detran. De acordo com o diretor de operações do órgão, Juliano Bezerra, esvaziar os pátios é uma prioridade da atual gestão. Estamos fazendo uma sistemática que traz uma celeridade maior na realização da apreensão, vistoria, classificação do veículo e até chegar ao leilão. Então nós estamos numa força-tarefa, por isso que nós estamos conseguindo fazer com mais celeridade, por conta de uma decisão do governo do estado, uma ordem do governador, fazer essas limpezas nos pátios, né, para combater a dengue, para deixar de deteriorizar o bem, né, para dar uma destinação, dar uma solução para o problema que se prolonga há mais de 10 anos. Tá certo, você que deixou sua moto por causa de multas lá no pátio, às vezes não dá nem para recuperar, né? Mas enfim, importante essa operação até para que o Estado tome um direcionamento. Só deixar o pátio cheio não faz sentido, vai acumulando ali, né, cargos, vai acumulando ali muitas dívidas e no final não dá resultado nenhum. Então esperamos aí que esses leilões rendam bastante para os cofres públicos e esses mais de 15 mil veículos esquecidos pelos proprietários. O proprietário já abriu mão, esse aqui é o fato. Está esquecido porque o proprietário decidiu que ele não iria pagar, né, e algumas multas e juros. Você vai ter aí em alguns veículos até o valor superior ao valor do veículo. Aí, nesses casos, o proprietário diz, é melhor eu comprar outro veículo do que resgatar esse, por isso deixa-se como está. Vamos falar um pouquinho do Natal, estamos quase entrando em dezembro, hoje dia 23, e a expectativa dos lojistas da região da 44 é muito otimista, né? As vendas de Natal sempre são maiores do que o resto do ano, não é à toa, se eu não me engano, aqui estivemos falando com os especialistas do Sim de Lojas e outras instituições, dizendo que as melhores datas do ano são duas.
o Dia das Mães e o Natal. Dá para imaginar a quantidade de vendas que não são feitas nessas duas datas, né? Então as pesquisas estão mostrando que os goianienses estão menos endividados. Olha que coisa boa. Você que está me acompanhando agora no Raio X, você está menos endividado? Se sim, é sobre você que eu estou falando. E esse maior poder de compra vai gerar no final o quê? Muito mais vendas e, com certeza, a alegria dos lojistas e empresários. Vamos entender os detalhes do Natal desse ano e toda a expectativa com Denise Parreira e Solimar Fernandes. Pelo movimento na região da 44, dá para apostar que as vendas de fim de ano prometem. Mais de um mês antes do Natal, já tem gente se antecipando para garantir os presentes e a roupa nova nas comemorações. A gente não mora aqui, né? Aproveitei a oportunidade e estão levando. Fica muito tumulto, né? É melhor adiantar logo. A gente está fazendo também já a compra de Natal. Inclusive, eu estou com minha esposa e com minha filha, afilhada e sobrinha. Veio a família toda, hein? E toda, de Tumbiara, para a gente comprar. Quem vem a 44 buscar mercadorias para revender está otimista e espera um fim de ano melhor do que o passado. Eu acho que vai ser bem melhor do que os 2 anos passados, principalmente do que o ano passado, né? O pessoal já está assim, mais animado, principalmente com a esperança do término da pandemia. Vai ser ótimo, porque agora o pessoal já está todo mundo imunizado, né? E eu acho que vai ser totalmente diferente do que foi os 2 anos atrás. Pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia mostrou que 65% dos entrevistados pretendem presentear neste Natal. Na pesquisa feita em todo o país, os números são ainda mais animadores para o comércio, já que 77% dos consumidores responderam que vão comprar presentes. A expectativa é de que as vendas neste ano retomem ao patamar de antes da pandemia. De acordo com o gerente de negócios da CDL Goiânia, Wanderson Lima, o consumidor deve gastar em média R$ 150 com presente. Em Goiânia a gente não tem um valor bruto, mas a gente tem aí uma média de ticket médio de compras acima de R$ 150. São mais de 60% dos consumidores falaram que vão comprar essa média, 150 a 200 reais. Já a nível Brasil são mais de 68 bilhões que serão injetados na economia. O gerente da CDL disse ainda que as vendas de fim de ano devem estimular a contratação de funcionários temporários. Nós temos agora para dezembro, novembro, muita contratação de temporários, né? Então, nós estamos com números de desemprego muito alto, mas esses temporários, muitos deles são efetivados. Aqui em Goiânia, a expectativa são quase 10 mil vagas de empregos temporários. Então, se essa galera for efetivada, já começar o ano que vem com emprego garantido, já uma receita, então isso dá uma motivada, dá uma levantada no ânimo das pessoas. Com muita certeza, quem não fica animado quando você sabe que vai vender mais é muito bom. Esperamos que o Natal supere todas as expectativas. Tem algum conhecido, né, que é empresário, que mexe também com o ramo de lojas dentro de shopping center, contando que o retorno da pandemia deixou as pessoas mais ávidas por estarem no comércio. Então existe uma necessidade de você estar fora de casa, porque de alguma forma durante a pandemia nós fomos obrigados a estar dentro de casa. Então esse é o primeiro Natal de portas 100% abertas, né? Lembre-se que no Natal do ano passado não foi tão simples assim o comércio. Então, existiam muitas restrições ainda. Estávamos falando no ano passado ainda de número de pessoas permitidas dentro das lojas. Esse ano não. Esse ano com a prudência devida, mantendo-se alguns protocolos, mas com uma tranquilidade ainda maior e provavelmente com muito mais pessoas consumindo. Esperamos que seja assim, para que os empregos se mantenham, para que a economia gire e o capital continue rodando aí no bolso de todos os brasileiros. É o que nós acreditamos. Para você que acha que a pandemia acabou, incidência de novos casos em Goiás está acima da média nacional, hein? Incidência do Covid. Então, alerta para você, já que isso é uma das causas, né? A baixa procura pela dose, a segunda dose da vacina, é um dos fatores que mantém essa incidência. Então, pessoas que vacinaram somente a primeira dose não completaram a imunização com a segunda dose e, diante dessa situação, a Secretaria de Saúde está ressaltando que não é hora de abandonar o uso da máscara e tudo o que você precisa saber. Quem nos conta é Camila Teixeira. Os dados são do Ministério da Saúde. Goiás, entre 7 a 13 de novembro, registrou a maior incidência de casos de Covid-19 no país. Segundo o governo federal, o estado teve 147 casos por 100 mil habitantes. A média nacional ficou em 37.
Em 7 dias, o número de contaminados pelo coronavírus chegou a 10.504 e 80 mortos. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Flúvia Amorim, explica que a vacina não impede a transmissão do vírus e que a cobertura vacinal fora do patamar esperado também colabora para o aparecimento de novos casos. A nossa cobertura ainda está bem aquém do que a gente precisaria nesse momento, então precisamos melhorar a cobertura vacinal, principalmente essas pessoas que não tomaram a segunda dose, que estão com a segunda dose em atraso. Flúvia Amorim ressalta que não é hora da população deixar de usar máscaras e que a pandemia não acabou. Lembra também que a Europa já sofre uma nova onda da doença. O que aconteceu na Europa? Com o verão deles, né, que foi agora recente, houve uma desobrigação de protocolos, né, por parte de vários países europeus, e ainda com coberturas não consideradas, vamos dizer, favoráveis para a manutenção e controle dessa doença. E com isso, eles tiveram, pós-verão, essa situação que a gente está vendo agora, com aumento de casos, alguns países tendo que retroceder em relação às medidas que até então tinham sido implantadas. Que a gente não repita o mesmo erro aqui no Brasil. Caso o número de contaminação pelo vírus suba exponencialmente no estado nos próximos meses, a Secretaria de Saúde não descarta novas medidas restritivas para conter a pandemia. Hoje a gente não vê a necessidade, mas caso aconteça, um aumento novamente de casos, como que está acontecendo na Europa, e nós não conseguirmos utilizar o que a gente utiliza hoje de controle, essa é uma medida que pode ser adotada sim, ela não pode ser descartada. Muito bem, Flúvia Amorim, você ouviu em alto e bom som. Não abandone, ainda não é momento de você diminuir a guarda, não baixe a guarda, continue firme. Nós temos a certeza que esse período vai continuar melhorando se você se vacinar. Então a gente está falando em terceira dose, mas tem gente que não tomou nem a segunda. Se você faz parte do grupo que não tomou nem a segunda dose, você apruma aí que precisamos vencer a pandemia. Não brinca, porque é algo muito importante. Vou falar também aqui de um projeto que foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. Então, nós tivemos aí muitos acontecimentos no último final de semana. Você acompanhou aí o primeiro mutirão Iris Resende e seguimos aí com alimentação, muitos projetos que a OVG está instalando. E agora o governo federal traz um projeto que auxilia famílias de baixa renda no sentido do gás de cozinha. É o programa Gás dos Brasileiros. Então, não tem data para começar, mas já tem anúncio, né? Então, os recursos que ainda não foram liberados vão ser destinados e, se de um lado pode ser bom para o Brasil, que tem aí essa dificuldade, os economistas estão criticando essa lei que está garantindo gás aos brasileiros de baixa renda por causa da balança comercial e muitas outras nuances. Vamos entender como os brasileiros vão receber esse benefício e qual é a prospecção do programa Gás dos Brasileiros. Na casa da Cícera Márcia Sabino moram só ela e uma filha adolescente. Ela cozinha todos os dias e o botijão de gás não dura mais que um mês. Nos últimos tempos, a despesa com o gás tem pesado no orçamento da Cícera, que é manicure e beneficiária do programa Bolsa Família. Eu fico pensando, eu vou trabalhando, fazendo unha, ou seja, o gás está acabando, já está acabando, vai economizando para comprar o gás. Aí vai indo, economizando, vai comprando picado, porque hoje em dia tem que comprar picado, porque tá difícil. Desde o início do ano, o preço do gás de cozinha já subiu quase 30%. Para ajudar as famílias de baixa renda a comprar o produto, o governo federal criou o programa Gás dos Brasileiros. A lei que criou o auxílio para a compra do gás estabelece que a cada 2 meses as famílias beneficiadas terão direito a um desconto de no mínimo 50% para a compra do botijão de gás de 13 quilos, que hoje está custando em média R$ 102. Para a Cícera, a ajuda na hora de comprar o gás é muito bem-vinda. Se for de 50% no caso aí, for, por exemplo, 100, 105 reais, a diferença é 65, né? 62,50, então já é uma diferença. 62,50 eu tenho que trabalhar, fazer uma unha para pagar. O governo federal ainda não informou quando os pagamentos do Vale Gás vão começar. O economista Danilo Orcida questionou a fonte de financiamento do novo programa, que deve vir do aumento de imposto sobre o combustível. E uma das fontes de financiamento é o aumento da CID Combustíveis.
e sabendo que se trata de aumento de tributação, é nesse sentido que chamo a atenção para o risco de um impacto, inclusive, no aumento dos combustíveis, que também impactam, de certo modo, o orçamento das empresas e das famílias. É momento de cautela para que nenhuma decisão traga ainda mais crise. Então, realmente ajudar quem mais precisa, mas principalmente lidar com toda a balança comercial nacional. Quero agradecer a você pelo carinho de participar do Raio X. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã em uma nova edição a partir das 18 horas e também no reprise às 11 da noite na TBC. Forte abraço e eu te espero. Até lá. Tchau.